Fala pessoal, hoje vamos explorar a filmografia inteira de um dos maiores ícones do terror slasher, ele mesmo, Jason. Esse sujeito conseguiu transformar Crystal Lake no Airbnb mais perigoso da história do cinema. Você não pode morrer. Você nunca vai morrer. Você só estava dormindo, querido. Então já se inscreve no canal, deixa o like e prepara o facão porque vamos atravessar todos os filmes da franquia Sexta-feira 13. Com muito sangue, aquele besterol americano que não pode faltar em todos os filmes da franquia e algumas curiosidades aí macabras dos bastidores no final. Para os Anzolas de plantão, Sexta-feira 13 surgiu lá em 1980 e foi até 2001 aí cuspindo filme atrás de filme, parecendo até produção de novela da Globo. Sim, foram 9 filmes praticamente aí seguidos do nosso camarada Jason, tirando, claro, os que foram aí lançados posteriormente. Meus queridos, o cara era basicamente o influencer do facão na época, o hype dos assassinos. Enquanto outros vilões de terror precisavam descansar a imagem, Jason estava aproveitando seu engajamento. Sexta-feira 13, o clássico dos clássicos de 1980, aqui onde tudo começou, mas Jason aqui ainda não era o vilão. Começamos o filme aqui com jovens ali no acampamento Crystal Lake, curtindo ali um momento musical, onde percebemos também olhares no mínimo bizarros desse camarada, por exemplo, aqui para sua amada, já tramando ali mentalmente para onde eles iriam depois dali. Típico mesmo de Sexta-feira 13. A Mary entende tão bem quanto eu. Como é que eu vou saber? Mas pro azar aí do Casa Nova, alguém misterioso empata a foda do nosso amigo e inicia sua turnê de mortes pelo filme. A gente não tava fazendo nada, a gente só tava se divertindo um pouco. Bom, e mais pra frente o enredo do filme é basicamente jovens monitores vão reabrir o acampamento Crystal Lake, mesmo com a fama de acampamento da morte. Coisa de gênio, né? Você vai pro acampamento, não vai? Droga, Ralph, não fora daqui, anda, sai, deixa as pessoas em paz. Você nunca vai voltar de lá. Cala a boca, Ralph. E entre uma sacanagem e outra ali dos integrantes do acampamento, começa de fato a sessão de mortes efetuada pela pessoa misteriosa que vai matando um por um e no fim nós descobrimos ali que a assassina é Pamela Voorhees, a mãe de Jason, que busca vingança porque o filho se afogou anos antes ali no lago. Atenção, estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava. O nome dele era Jason. Numa das cenas icônicas aí do final, a Alice, que é ali a mocinha do filme, decapita a Pamela e detalhe nessa mão cabeluda bizarro da Pamela ali sem cabeça. E depois a Alice acaba tendo um pesadelo com o Jason pulando do lago. E bom, no final aqui Jason acaba sendo só um figurante, mas que já roubou a cena ali, literalmente saindo das águas e roubando o show. Sexta-feira 13, parte 2, de 1981. E o começo do segundo filme é praticamente um sonho gigante aí da sobrevivente do filme passado. E quando você já tá prestes ali a dormir, Jason e sua mãe, que acabou não podendo levar o restante do seu corpo junto, aparecem e fazem a coitadinha parar de sonhar de vez. Jason então aqui aparece crescido, vivendo tipo um ermitão na floresta. Ele usa um saco de batata com um furo na cabeça, estilo terror rural, para esconder a sua cara, que para quem conhece bem aí a franquia, sabe que não é lá muito atraente para os olhos. Uma nova leva de jovens então chega a Crystal Lake, e detalhe na roupa de uma das integrantes aqui. É para você que achava que bermuda curta era só coisa da atualidade. E ainda tem também um olhar 43 aqui do galã da sessão da tarde que ele faz para sua dama. E é claro, também temos a nova leva de massacres, começando as mortes. Nosso assassino aqui inicia sua saga de matança com seu clássico facão. E no final do filme aqui, a espertinha Ginny, de um jeito ali bem tosqueira, engana Jason fingindo ser a sua mãe. Jason, que devia ter dado uns traguinhos ali no cigarrinho do índio enquanto estava escondido no mato, cai ali por alguns minutos no conto ali da Ginny. E no final aqui também conseguimos ver o rosto de Jason pela primeira vez. E pronto, descobrimos o porquê a máscara virou um item de primeira necessidade. O cara não é só um assassino em série, ele é a prova viva de que o tempo nem sempre deixa as pessoas mais bonitas.
Sexta-feira 13, parte 3 de 1982. O famoso filme em 3D, objetos voando na sua cara sem a menor necessidade, porém era novidade tecnológica máxima naquela época, né? O filme começa aqui onde exatamente o segundo terminou. Jason, depois de levar uma bela machadada no ombro, consegue sobreviver, porque esse homem tem mais vidas do que um gato possuído. E vai atrás de um novo local para descansar, ou melhor, continuar a sua maratona de assassinatos. E dessa vez a carnificina aqui acontece em uma cabana no lago, onde um grupo de jovens decide passar o final de semana. Temos a protagonista, Chris Higgins, que volta ao local após um trauma do passado. Ela já tinha encontrado Jason uma vez, e digamos que não foi um encontro do Tinder. E entre os personagens aqui estão um casal que só pensa em namorar em todos os cantos da cabana, um palhaço da turma, que é o Shelley, especialista em piadinhas ruins e que adora fazer pegadinhas com máscara. E spoiler, é graças a ele que Jason encontra a famosa máscara de hockey. E um pessoal que tá ali só pra aumentar a lista de vítimas do Jason. Bem, fim de semana, o que aconteceu comigo lá no lago já foi há muito tempo. Estou ótima, estou mesmo. Esqueçam de mim, tá? Tenho que esquecer que somos amigos. Ai, mas que droga, sério, por que você tem sempre de bancar um engraçado? A rotina de churrasquinho, fumaça e romance barato logo se torna um massacre, porque Jason aparece e começa sua obra de artes, matar um por um das mais diversas formas possíveis, deixando a imaginação fluir. Olha, para com isso, não tem graça nenhuma. E no clímax, Chris encontra Jason em um duelo digno de UFC rural. Ela o atinge e pensa que acabou, mas claro que o sujeito levanta de novo, porque Jason não morre, ele só dá uma pausa dramática. Mas no final, ela consegue escapar traumatizada, porém viva. Ah, e detalhe, o filme foi lançado em 3D nos cinemas de 1982, o que significa que vários objetos voam na tela de propósito, tipo um ioiô. Temos olhos saltando e até facões vindo na nossa cara. O terror aqui era tanto pelo Jason quanto pelos efeitos modernos aí da época. E algo marcante aqui nesse filme é que nele Jason adota oficialmente a sua máscara de hockey, transformando-se aí num ícone que conhecemos até os dias de hoje. Sexta-feira 13, o capítulo final de 1984. E spoiler do título, esse não é o capítulo final. Jason é levado para o necrotério, supostamente morto, mas quem em sã consciência acredita nisso? É óbvio que um homem levanta, dá um bom dia em forma de assassinato e já começa a sua coleção de corpos do hospital. Corta a cena então e conhecemos o grupo de jovens da vez, que alugaram uma cabana perto do mesmo lugar onde todo mundo insiste em morrer. Sério, se o Waze existisse naquela época, deveria vir com um aviso: rota com alto índice de morte violenta. Deseja prosseguir? Você desmanchou com a BJ, Beth? É o que dizem. Você quer ficar com ela? Ela é legalzinha. E como sempre, enquanto o pessoal festeja, Jason retoma sua rotina fitness. Carrega alguns corpos, atravessa gente com lanças, corta membros e basicamente transforma aquilo ali em um buffet de tragédias. Mas no final aqui a coisa muda de figura. Tommy Jarvis, um garotinho que mora ali perto, tem mais esperteza que muito adulto da franquia. No final, quando Jason parte pra cima dele e da irmã, o garoto tem a brilhante ideia de se disfarçar. Ele raspa o cabelo e se maqueia para parecer com o próprio Jason criança. O truque funciona por tempo suficiente para ele atacar Jason com uma fúria absurda, tacando ali um facão na cara feia do assassino. Jason então fica tão arrebentado que parecia realmente ser o capítulo final. A cena do menino desferindo várias machadadas é tão intensa que o espectador até pensa: talvez o verdadeiro psicopata aqui seja o Tommy. Claro que o título aqui era só marketing, porque no final a franquia continuou firme e forte, mas esse filme ficou marcado por duas coisas. Primeiro, o nascimento do rival do Jason, Tommy Jarvis, que voltaria em outros filmes. E a segunda seria, na época aqui, a morte definitiva do Jason, que foi aí definida somente até o próximo contrato de bilheteria. Sexta-feira 13, um novo começo, 1985. Jason está de volta. Não, apenas um cosplay.
Tommy Jarvis, agora adulto, está traumatizado e internado numa clínica. Até aí, beleza. Só que o problema não está nos internos, mas sim no tipo de vizinhança. Tommy, oi. Não? Tudo bem, fica aí sentado, eu não dou a mínima. Então nos é mostrado o novo elenco principal. Novo roteiro, clássicas mesmas vítimas. A garota rebelde, o casal que só pensa em se pegar no celeiro, o palhação da turma e, é claro, o sujeito esquisito que você olha e pensa, esse aí não dura nem uns 20 minutos de começo de filme. Vamos todos pra fora. Chega de brincadeira, esses dois aqui estão aprontando. Anda logo, espertinho. Tudo vai relativamente bem, ou mais próximo disso, em um filme do Jason, até que os assassinatos começam de novo. Pessoas aparecendo mortas de formas criativas, facadas, motosserra, tudo aquilo que já virou tradição. O grupo entra em pânico e o público pensa, pera, o Jason não tinha morrido no quarto filme? Bando de maricas. E aí que começa a treta ao longo do filme. Jason aparece do nada e vai tacando o terror. Mas no final descobrimos que não era o verdadeiro Jason, era Roy Burns, um paramédico random que decidiu se vestir como mascarado depois que o filho dele foi morto na clínica. Ou seja, plot twist versão Scooby-Doo. O cara literalmente foi um cosplay vingativo. Enquanto isso, Tommy passa o filme inteiro lutando contra seus próprios traumas, tendo visões de Jason e tentando não enlouquecer de vez. E o final deixa ainda aquela ponta de suspense. Será que Toma vai seguir os passos do vilão? Porque no último frame, ele aparece segurando a máscara idêntica do Jason. A franquia ali quis brincar com a ideia dele acabar se tornando o novo Jason. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 1986. Depois do parte 5, o público já estava de saco cheio de Jason fake, então o estúdio decidiu, bora ressuscitar o original. E quem é o gênio responsável por isso? Tommy Jarvis, nosso velho conhecido. O filme começa com Tommy indo até um cemitério, decidido a se certificar de que Jason tá mortinho da Silva. Só que ele tem a brilhante ideia de enfiar uma barra de ferro no peito do cadáver e acaba deixando um raio cair bem em cima. Resultado, Jason acorda direto, como Jason zumbi, mais forte, mais imortal e mais puto do que nunca. Parabéns, Tommy. Enquanto isso, o acampamento Crystal Lake é reaberto, sim, de novo, porque a prefeitura aparentemente não liga para o histórico de genocídio. Agora é chamado de Forest Green, como se mudar o nome fosse resolver o problema. É tipo trocar o nome de Boca de Fumo para Lan House e achar que engana todo mundo. Gente, eu tô começando a ficar preocupada. Com Jason, é? Não, com Darren e Lisbeth. Já devia ter... E dessa vez temos até crianças no acampamento, o que aumenta a tensão, mas fiquem tranquilos, Jason não mata crianças, pelo menos por enquanto. Os monitores, claro, viram alvo. Temos o casal apaixonado, engraçadinhos, valentões, aquele cardápio clássico de vítimas. E Jason, bom, agora ele tá na fase de super vilão. O cara arranca corações com a mão, quebra a gente ao meio e tudo que der na criatividade dele. E aqui ele se consagra realmente imortal. Tiro, facada, atropelamento, nada mais o derruba. E o clímax aqui rola no lago. Tommy bola um plano para prender Jason de volta nas profundezas, usando uma corrente e uma pedra gigante. A luta é enfrentando o mascarado, até que conseguem acorrentar o bicho no fundo da água. Jason fica lá acorrentado, com os olhos abertos, só esperando a próxima sequência para levantar de novo. Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, de 1988. Lembra que no final do sexto filme, Jason ficou acorrentado no fundo do lago? Pois é, ele ainda tá lá, todo zen, meditando debaixo d'água. Mas é claro que alguém vai dar um jeito de libertar o homem. Entra em cena então Tina Shepard, uma jovem traumatizada que, quando criança, levou de arrasta sem querer o próprio pai, usando seus poderes de telecinese, basicamente uma Carrie da Shopee. Anos depois, já adolescente, ela volta para o mesmo lago, acompanhada da mãe e de um doutor canalha que só quer explorar os poderes dela.
E ao longo do filme, o problema é que Tina, tentando trazer o pai de volta com seus poderes, acaba despertando quem? Ele mesmo, Jason Voorhees. O sujeito sai da água mais podre e mais raivoso do que nunca, pronto para atualizar a contagem de vítimas. Num acampamento vizinho, temos um grupo de adolescentes padrão da franquia. O casal que só quer transar, a patricinha chata, o nerd e o engraçadinho. Enfim, tudo aquilo que Jason olha e pensa, menu degustação. O diferencial desse filme é o duelo final. Tina, com seus poderes, enfrenta Jason de igual para igual. Ela joga prego nele, dá choque nele, o telhado cai e no final ele até pega fogo. Jason apanha tanto que por um momento parece até estar numa luta do Mortal Kombat. Tina então acaba trazendo seu pai de volta com seus poderes, bem do nada inclusive, que surge das águas e puxa Jason de volta para o fundo do lago, acorrentado outra vez. O pai parecia mais um zumbi mal maquiado do que um salvador, mas enfim. Sexta-feira 13, parte 8. Jason ataca Nova York, 1989. Mais uma vez, Jason começa no fundo do lago, acorrentado, cheio de lama e raiva acumulada. Mas, porque a vida não dá trégua, dois jovens metidos a espertos estão navegando pelo Crystal Lake. E um cabo elétrico, como sempre, dá curto na água e o resultado? Jason é ressuscitado via choque elétrico, um método favorito aí da franquia. Jason sobe a bordo então, elimina os dois pombinhos e descobre que tem uma espécie de cruzeiro escolar passando por ali. Isso mesmo, um monte de adolescentes numa viagem de formatura navegando direto para o Crystal Lake. Jason começa a fazer o que sabe melhor, transformar o barco num show de horrores. Gente levando arpoadada, decapitação, facadas e, é claro, momentos criativos como a cena que ele enfrenta um boxeador no convés. O cara dá uns 50 socos no Jason até cansar. E Jason, educado como sempre, responde com um único soco, arrancando a cabeça do rapaz. Flawless victory. Fatality. Depois de metade do elenco virar estatística, o navio finalmente chega em Nova York. Inclusive a cena de Jason aparecendo na Times Square é um dos poucos momentos que realmente faz jus aí ao título do filme. E no final, Rennie e o namorado enfrentam Jason nos esgotos de Manhattan. E é lá que o vilão leva um banho de ácido tóxico, porque aparentemente o sistema de esgoto de Nova York funciona igual ao laboratório do Coringa. O resultado, Jason derrete, fica reduzido a um garotinho. Cena bizarra que ninguém nunca explicou direito. E aqui temos o último filme da saga Sexta-feira 13 clássica, Jason Vai pro Inferno, de 1993. Jason aqui está na sua skin cabulosíssima. O filme já começa com Jason sendo atraído para uma armadilha do FBI. Sim, até o governo já estava de saco cheio dele. Resultado, o homem explode em 1000 pedaços, depois de levar a bala, míssil, granada e tudo que tem direito. Todo mundo comemora, mas peraí, né? Já sabemos como é que é. E quando o corpo do nosso assassino é levado para o necrotério, acontece algo inesperado. O legista, hipnotizado pelo coração pulsante de Jason, decide sim comer o órgão. Pronto, agora Jason vira uma entidade demoníaca que troca de corpo. Isso mesmo, o vilão começa a pular de hospedeiro em hospedeiro, possuindo gente aleatória para continuar a sua matança. Enquanto isso, nós descobrimos um detalhe totalmente novo e nunca mencionado antes. Jason só pode ser morto de vez por alguém da sua própria família. Quem escreveu isso claramente inventou ali na hora.
Surge então Jessica Kimball, sobrinha de Jason, e o bebê dela, que seriam ali as chaves para a destruição final do vilão. O filme então vira uma mistura de slasher com exorcismo barato. Jason pulando de corpo em corpo continua matando geral de forma brutal. Cabeças esmagadas, corpos partidos ao meio, sangue voando, a violência aqui é nível Gore Festival. Mais pra frente então, Jason finalmente recupera o seu corpo original, não me pergunte como, e enfrenta Jessica, e com a ajuda de uma adaga mística consegue mandar o tiozão direto pro inferno. Literalmente, o chão se abre, mãos demoníacas puxam Jason e o arrastam para as profundezas. E no final aqui desse filme, vemos uma cena memorável. Quando tudo parece resolvido, vemos a máscara de Jason na areia. E de repente, a mão dele, Fred Krueger, sai direto do inferno e puxa, fazendo aí um teaser épico para um crossover que iria acontecer daqui a 10 anos, o Fred vs Jason. Jason X, de 2001. O filme começa numa espécie ali de futuro na época, onde Jason foi congelado. Sim, ele sobrevive mesmo a tudo, até a tecnologia. Um grupo de cientistas encontra o corpo de Jason e decide estudar o vilão em uma instalação de alta tecnologia. A lógica científica aqui era clara. Vamos descongelar um assassino psicopata e vendo o que dá. E spoiler, dá merda. Algum tipo de unidade de filtragem carbônica do século XX? É uma máscara de hockey. Muito bem, Tsunami. O que é uma máscara de hockey? Máscara de um esporte declarado ilegal em 2024. Impressionante. Com certeza é uma peça de museu. Está bem. Obviamente então que Jason acorda e, como não poderia deixar de ser, inicia a matança dentro da estação espacial. A diferença aqui nesse filme é um ambiente futurista, sem chão firme, gravidade zero, portas automáticas que Jason adora arrebentar e as armas ali de alta tecnologia que só servem para atrasar o inevitável. Os cientistas então tentam prendê-lo, mas a fusão de tecnologia com o sangue do próprio Jason cria ali um ciborgue praticamente invencível. No resultado, Jason com braços de metal, tipo uma fusão com o Jax do Mortal Kombat. Saiam todos daqui! Jason ataca ali o último grupo de sobreviventes e no final ele é lançado para fora da estação espacial, derretendo parcialmente na atmosfera da Terra. Mas claro, deixa aquela sensação clássica, Jason nunca morre de verdade, ele só tira umas férias no espaço até a próxima sequência maluca. Fred vs Jason, de 2003. Depois de anos de hiato, a franquia decide fazer um crossover épico. Fred Krueger, aquele mestre do pesadelo em Elm Street, está enfraquecido e já caindo no esquecimento. Resolveram então unir as forças com o assassino de Crystal Lake. Jason então volta com seu estilo clássico, máscara de hóquei e machado afiado. No acampamento e na cidade de Springwood, Jason e Fred começam uma batalha sangrenta. Jason mata geral à moda antiga enquanto Fred aparece e causa terror nos sonhos das pessoas. Fred então percebe que controlar Jason é mais difícil que ensinar geografia para gato, e o público aqui então assiste a primeira e única luta oficial entre os dois titãs do horror, com machadadas, golpes sobrenaturais e muito sangue. E no final a batalha entre os dois termina em suspense. Jason arrasta Fred para o lago, mas ambos sobrevivem, tipo aquelas porradarias dos vikings antigamente, só por diversão. Sexta-feira 13, o reboot de 2009. Aqui temos um reboot de 2009. O filme começa com a mistura do capítulo 1 e do capítulo 2. Um grupo de jovens decide passar o final de semana no Crystal Lake, apesar de toda a reputação do lugar ser um cemitério particular de adolescentes. Sim, porque claramente avisos de homicídio em massa não assustam mais ninguém, né? E o bom aqui desse reboot é que mistura elementos do slasher e dos primeiros filmes. Jason mata com machadadas, facadas, flechadas e o bom e velho facão.
E o filme aqui tem uma pegada mais acelerada, não há longos diálogos, só adolescentes correndo, gritando e sendo mortos em sequência, do jeito que a galera gosta. E no fim, Clay e Whitney enfrentam Jason diretamente. Diferente dos filmes originais, Jason aqui tem uma agilidade sobre-humana, escala paredes, pula de alturas absurdas e derruba a gente como se fosse videogame. Finalmente, após muito sangue e sofrimento, Jason é derrotado. Mas, claro, né? Como todo bom Jason, o final deixa aquela brecha para ele voltar. Vamos agora então para algumas curiosidades macabras da franquia. O som, aquela musiquinha clássica, na verdade é o início das palavras Kill e Mom, gravado ali pelo Harry Manfredini, como um efeito de eco. Palavras ali bem usadas nas alucinações do primeiro filme com a mãe do Jason. Jason já acumula aí mais de 170 mortes oficiais no cinema. O ator Kane Hodder é considerado o Jason definitivo, pois ele trouxe ali o estilo brutal, respiração pesada e movimentos icônicos do personagem. O visual clássico ali da máscara foi uma ideia improvisada do departamento de figurino, utilizando uma máscara ali vagabunda de hóquei canadense bem baratinha. A franquia Sexta-feira 13 já faturou mais de 600 milhões de dólares. Galera, o Jason tá podendo. E aí, galera, deu pra perceber que Jason pode não falar uma palavra, mas suas facadas dizem muito. De Crystal Lake até o espaço sideral, ele sempre encontra um jeitinho de reaparecer. Se você curtiu essa maratona sangrenta, se inscreve aqui no canal, porque aqui o terror sempre vem com uma risadinha nervosa de brinde. E lembre-se, nunca campe perto de um lago numa Sexta-feira 13, a menos que você queira aparecer na contagem de vítimas do próximo filme. Até a próxima, pessoal!